Glória a Deus. Bom, gente, vamos orar e vamos começar o nosso culto. Os irmãos que forem chegando vão acompanhando até para eu ser pontual aí com vocês, tá bom? Vamos orar neste momento em nome de Jesus. A nossa oração aqui são pelas famílias, as famílias que estão, todas elas, preocupadas, passando por dificuldades, passando por tensões, as mais diversas no momento que nós vivemos. Nós precisamos sempre estarmos juntos, orando uns pelos outros, conforme a Bíblia nos instrui, tá bom? Nós vamos estar orando para que essa pandemia, ela passe o mais rápido possível, que Deus tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia da nossa nação. Quero também fazer uma oração para as pessoas que têm algum conhecido, que saiba de alguém, ou até mesmo alguém que tenha sido afetado por essa doença. Nós vamos estar orando por essas pessoas que estão nos leitos de hospitais. Vamos estar orando pelas pessoas enlutadas. Há notícias no mundo todo de muitas perdas e há muitas pessoas enlutadas nesse momento que precisam do nosso apoio, que precisam de nossa oração. Vamos estar orando pelos profissionais da saúde, que são linha de frente para combater essa pandemia, para que Deus venha guardá-los e protegê-los, até porque nós precisamos muito da instrumentalidade deles para cuidar das pessoas que estão adoecendo a cada dia. Oremos para que isso passe logo e que nós possamos brevemente abrir as portas de nossa igreja, estarmos juntos ali cultuando a Deus, podendo nos abraçar, podendo nos tocar, podendo comungar fisicamente, porque a igreja ela é completa quando nós podemos estar juntos. Não que ela não seja completa agora, porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós, mas nada substitui o contato visual, nada substitui a conversa pessoalmente. Então vamos orar para que isso passe logo, para que nós possamos estar reunidos juntos em nossas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento, juntamente com os teus filhos, os nossos irmãos que estão acompanhando esta live, Senhor meu Deus, e outros que poderão vir assistir, Senhor, este vídeo posteriormente. Eu oro com essas pessoas agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro primeiramente, Senhor Deus, pedindo a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida das pessoas que foram afetadas, Senhor, por esta pandemia, Senhor meu Deus, por esta doença. Pessoas, Senhor meu Deus, que estão acamadas, pessoas que estão, algumas praticamente desenganadas, Senhor, pessoas que estão ali, Senhor, na total e completa dependência de Ti. Eu oro para que o Senhor use de misericórdia. Levanta e cura muitos enfermos, muitos doentes, Pai. Devolva-os às suas famílias, Pai, para a glória do Teu santo nome. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a vida dos profissionais, dos médicos, das enfermeiras, Pai, das pessoas que estão trabalhando, Senhor, nos serviços essenciais, que colocam em risco, Senhor Deus, a sua própria saúde, Senhor, e a dos seus entes queridos ao voltarem para as suas casas. Eu oro para que o Senhor os proteja, para que o Senhor os guarde, Pai, e para que o Senhor os mantenha saudáveis para a glória do Teu nome. E acima de tudo, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor estenda as suas mãos de graça e de misericórdia sobre este mundo, Pai, e sobre essa nação, Senhor, para que este mal venha a ser refreado, que este mal, Senhor, não venha, Senhor, a se espalhar ainda mais. Pai, que o Senhor venha usar de compaixão para conosco, Senhor, e trazer, Senhor, meu Deus, uma cura e uma solução. E que, Senhor, ao passar de toda essa tribulação, as pessoas possam refletir mais, Senhor Deus, a respeito da sua palavra, se dobrar a Ti e Te servir de inteireza de coração. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quero convidar vocês, caso você esteja com uma Bíblia aí próxima de você, abra esta Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo número 6. A partir do versículo de número 45 até o versículo 52. Mas você vai manter a sua Bíblia aberta, porque, como de costume, nós sempre recorremos
ao contexto, pelo menos ao contexto imediato. Marcos capítulo de número 6, versículos 45 até o versículo 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Comecei a pensar um pouco hoje a respeito das tempestades, que é até um tema bastante recorrente quando nós nos encontramos em alguma dificuldade. Lembrando que a tempestade ela é análoga a algum problema muito difícil que nós possamos estar enfrentando. Este texto, capítulo 6, versículos 45 até o 52, que nós propomos a leitura, não é a única ocasião em que os discípulos precisam enfrentar uma tempestade. Se você retroceder algumas páginas da sua Bíblia, aí mesmo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, você vai perceber que ali houve também uma outra tempestade que os discípulos precisaram enfrentar. Capítulo 4, versículo 35. Então, no capítulo 4 do Evangelho de Marcos e versículo 35, os discípulos já haviam enfrentado uma tempestade. Agora, novamente, no capítulo 6, nós percebemos que os discípulos vão enfrentar aqui uma outra tempestade. Então, primeiro, eu comecei a pensar que as tempestades que sobrevêm a nós, elas têm alguma razão de ser. Há algum motivo em tudo o que acontece na vida de um servo de Deus, na vida de um discípulo do Senhor. Às vezes nós pensamos que o servir ao Senhor pode ser uma vida composta apenas de bonanças, mas não. Servir ao Senhor, existe períodos de bonança, mas também existe períodos de tempestade. Eles já haviam enfrentado uma tempestade. Eu quero chamar aqui de uma tempestade pedagógica, tanto naquela ocasião no capítulo 4, quanto também no capítulo número 6, os discípulos vão enfrentar uma segunda tempestade registrada neste mesmo evangelho. Então Jesus está ensinando os seus discípulos a identificá-lo, não apenas nos momentos bons da vida, mas principalmente nos momentos de dificuldade ou nos momentos de tempestade. O que me chamou a atenção também, que eu quero compartilhar com vocês, é como é que os discípulos foram parar em meio a essa tempestade. Como é que eles foram se encontrar sendo assolado pelo vendaval e pelas ondas daquele mar. No capítulo 6, versículo 14, observe o que diz. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Ou seja, versículo 14, ele vai afirmar que João já havia sido morto. Quando João ele é morto, Jesus ele convida os seus discípulos para ir com eles a um lugar só, para repousar. Porque a Bíblia diz, no versículo número 31, acompanha aí, versículo 31,
E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Então, Jesus, ele recebe a notícia de que João havia sido morto, estava encarcerado, havia sido morto, e havia sido morto por ordem de um rei bêbado e de uma mulher adúltera, a pedido de uma mulher adúltera. O profeta João, aquele que Jesus considerou ser, entre os nascidos de mulher, o maior que já existiu. Aquele homem, então, encerrou o seu ministério no cárcere, decapitado ali. E Jesus recebe a notícia de que João havia morto. E ele chama os seus discípulos, ele convida os seus discípulos para irem para um lugar solitário, um lugar deserto, para repousarem um pouco. Então veja que tudo aqui começa, num contexto imediato, em um momento de muita dificuldade emocional da vida de Jesus, porque Jesus, como ser humano, ele também tinha os turbilhões de emoções que nós humanos experimentamos. Ele se identificou conosco em tudo, porém sem pecado. E os seus discípulos também abatidos, porque muitos deles conheceram João e sabiam que João falara a respeito de Cristo como Messias. E se o próprio João, o precursor do Messias, havia morrido degolado, depois de encarcerado, o que seria agora desses discípulos? Quais eram as perspectivas deles a respeito de si mesmo e a respeito do seu mestre? Então eles estavam muito cansados pelo trabalho de evangelização, muito abatidos emocionalmente, e Jesus os convida para repousar um pouco. Então tudo começa com um convite para o descanso, para um repouso e para um momento de meditação. Só que não foi possível cumprir todo aquele plano, porque a multidão, sabendo que Jesus acorrera para ali com seus discípulos, eles também para lá foram. E chegando lá, Jesus teve compaixão deles, e nós encontramos então um texto que relata a primeira multiplicação dos pães, onde Jesus assenta aquelas pessoas em grupos de 150, segundo o registro de Marcos, e com apenas 5 pães e 2 peixes, alimentam a multidão. E depois da multidão ter sido alimentada, Jesus pede para os seus discípulos voltarem para casa, irem para Betsaída, que é a mesma região ali de Cafarnaum, que é a mesma região ali de Genezaré ou Gádara. Volte para lá, atravesse de volta o mar. E mandou seus discípulos adiante, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões já saciadas, as multidões já ministradas pela palavra de Deus. Alguns deles, dentre a multidão, até mesmo curados. Estavam indo para suas casas satisfeitos, após participar dos milagres e da compaixão e da ministração de Cristo. Agora Jesus, ele começa a orar sozinho naquele monte. Jesus, ele começa a buscar a Deus em meio àquela fadiga, em meio àquele cansaço, em meio à sua demanda ministerial, em meio à sua condição emocional e à condição também dos seus discípulos. E Jesus passa então a orar. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui, irmãos, é de que Jesus, ele prioriza a necessidade das pessoas. Jesus, ele prioriza o cuidado com as pessoas. Mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo precisando de meditação, de repouso, ele fez questão de suspender a sua agenda, por assim dizer, para atender uma multidão que de repente ele se aglomera. Jesus, ele sempre vai colocar em primeiro lugar, realizar a vontade do Pai. Em toda a Bíblia nós vamos perceber isso. Quando os discípulos, no capítulo 4 de João, desceram à cidade para buscar pão e voltaram, e Jesus já havia atendido a mulher samaritana, que agora se tornaram uma grande evangelista na cidade de Samaria. Os discípulos então convidaram Jesus para comer. Ele disse assim: eu vou comer uma comida da qual vocês não comeram. Ou seja, a comida dele, em primeiro lugar,
era fazer a vontade do Pai. É claro que ele tinha suas necessidades biológicas, mas o que ele está dizendo aqui é que fazer a vontade do Pai está mesmo acima das próprias necessidades humanas. Então Jesus ele prioriza cumprir sempre a vontade do Pai. E aqui ele vai atender essa multidão. E aqui ele vai cuidar deste povo. Agora despede o povo e passa a orar a Deus. Sendo que a oração é também tão necessária quanto o exercício do ministério. Não existe um exercício de um ministério bem fundamentado sem oração. E uma oração sem nenhum tipo de ação, ela se torna também algo improdutivo. Então Jesus ele une o seu trabalho à sua oração. E ele ora no monte. Mas os discípulos foram liberados primeiro, antes mesmo da própria multidão. Agora os discípulos estão em meio ao mar. Mesmo local em que muitas vezes eles já haviam frequentado. E a coisa ali, eles saíram à tarde para atravessarem o mar. E a coisa ali começou a ficar meio estranha. Um vento começou a soprar muito forte e aquele vento se tornou em uma grande tempestade, de modo que as ondas solapavam aquela embarcação. E os discípulos ficaram no meio daquele mar, no centro daquela tempestade. Como no capítulo 4, da mesma forma no capítulo 6, eles procuram dominar aquela situação. E eles procuram dominar aquela situação por horas a fio. Você percebe no texto de que quando Jesus foi ter com eles, era entre 3 ou 6 horas da manhã, a quarta vigília da noite. Entre 3 e 6 horas da manhã. Levando em consideração que eles entraram na embarcação para atravessar para o outro lado, no cair da tarde, nós sabemos que eles lutaram contra aquela tempestade por algumas horas. E quando eles estavam em meio àquela luta, em meio àquela tempestade, eles estavam sentindo-se sozinhos. Depois você pode ler do capítulo 4, na primeira ocasião, na primeira tempestade que eles enfrentaram, você vai perceber que, diferentemente da narrativa do capítulo 6, lá no capítulo 4, Jesus está no barco com eles. E mesmo com Jesus no barco, embora dormindo, deitados sobre uma almofada na proa, os discípulos entraram em desespero. Agora então, na segunda experiência com a tempestade, Jesus não estava no barco com eles. Imagina o tamanho do desespero, do medo, das preocupações que aqueles discípulos agora enfrentavam. Porque agora Jesus não estava ali no barco com eles. Alguma coisa nós aprendemos aqui, irmãos. Nós aprendemos que Jesus, ele sempre está presente nos textos bíblicos, no exercício do seu ministério terreno, durante 3 anos e meio, fisicamente presente. E após a sua morte e ressurreição, espiritualmente presente. Os discípulos enfrentaram uma tempestade com Cristo dentro do barco, fisicamente presente. E agora eles enfrentavam uma tempestade em meio ao mar, e Cristo não estava fisicamente na embarcação, estava distante deles, mas Jesus estava presente na situação em que eles se encontravam. Hoje o nosso Cristo, ele não está fisicamente presente aqui, mas está espiritualmente presente, por meio do Espírito Santo, representado, a sua igreja representando como seu corpo místico na terra. Então, quer nos períodos bíblicos em que ele, como homem em carne, pisou aqui, quer agora espiritualmente, Cristo está sempre presente. Os discípulos não precisariam se desesperar na primeira tempestade com Cristo no barco, onde eles podiam apalpá-lo, tocá-lo e acordá-lo, como também não precisam se desesperar agora com Cristo não estando no barco, porque embora não estivesse no barco, ele estava olhando e vigiando e acompanhando a dificuldade em que eles estavam enfrentando. Ou seja, de certa forma também o Cristo presente. Às vezes nós nos sentimos como esses discípulos. Observe que tudo começou com um convite para o descanso.
Tudo começou com o convite para o descanso. E na sua vida também, como cristão que está enfrentando uma tempestade agora, tudo começou também, quem sabe, com o convite para o descanso. Talvez você tenha entrado porta adentro de uma igreja, ou lido a passagem bíblica até, ou alguém te evangelizado pessoalmente, lançando-lhe o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Um convite, um chamado para o descanso. E de repente você segue a Cristo e o vê alimentar multidões, e aquilo lhe dá segurança. Mas daqui a pouco você se encontra em meio a uma tempestade. Então Deus está dizendo para você: não se preocupe, porque o Cristo que lhe chamou para o descanso é o Cristo que lhe sustenta em meio à tempestade. Agora os discípulos estavam lá em meio àquela tempestade, naquela embarcação. E o vento soprando, e as ondas se agigantando. E os discípulos se sentiam só e desesperados. Quem sabe é a sua situação. Mas ouça, Deus está vendo a sua situação, a sua luta, a sua aflição, o seu cansaço, a sua fadiga, o seu temor. Embora você olhe ao lado e pareça que está sozinho, Deus está te vendo. Jesus está intercedendo por você. Lembra-se de que Jesus estava na montanha e orava? Com certeza, Jesus já orava pelos seus discípulos, intercedia por eles em meio àquela tempestade. Assim como Jesus, nesse exato momento, está olhando por nós e intercedendo por nós. Porque um dos seus ofícios é de sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus está junto ao Pai e intercede por nós em meio às nossas lutas e às nossas aflições. Assim como ele estava sobre aquela montanha, intercedia pelos seus discípulos em meio àquela tempestade. Eles lutaram e lutaram contra a tempestade. Eles não conseguiam prosseguir, não conseguiam avançar no seu destino, para o seu alvo, para o seu objetivo. E Jesus, então, ele desce daquela montanha. Ele vem em direção aos seus discípulos, caminhando por sobre as águas. Jesus, ele vem em direção aos seus discípulos, como fez da primeira vez, caminhando por sobre as ondas revoltas do mar, enfrentando o vento, enfrentando a negridão do céu de uma noite tempestuosa. Jesus desceu daquela montanha e foi ao encontro com seus discípulos, caminhando sobre as águas. Isso nos diz muito, irmãos. Isso nos mostra que o nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, está sobre qualquer problema e sobre qualquer tempestade. Ele está acima de qualquer luta, de qualquer desafio, de qualquer obstáculo e de qualquer aflição. Jesus, ele está acima de tudo e de todos. A tempestade sacode a embarcação nossa. A tempestade às vezes nos põe medo, nos fadiga e nos traz desespero. Mas a tempestade jamais ameaçará o nosso Cristo. O nosso Cristo enfrenta por nós a tempestade e a tempestade não lhe ameaça em momento e em hipótese nenhuma. Ele é o Senhor sobre a tempestade. Ele é o Senhor sobre a sua luta. Ele é o Senhor sobre o seu medo. Ele é o Senhor sobre o seu cansaço. Ele é o Senhor sobre a sua angústia, sobre a sua opressão, sobre a sua depressão. Ele é o Senhor. E Ele jamais te deixará perecer, porque Ele lhe convidou para descansar com Ele. Até chegar em um descanso eterno, nós poderemos passar por lutas e aflições, mas em todas elas, você vai poder mirar em meio à escuridão da noite, em meio às lutas e às dificuldades, você poderá vislumbrar que, embora parecesse estar só, Cristo vem em sua direção, sobrepujando todo o mal e toda a tempestade. Irmãos, Cristo estava sobre aquela montanha, orando e observando lá adiante os seus discípulos em dificuldade e em aflição.
Ele nunca deixou seus discípulos só. Ele estava vigiando o tempo todo. E agora veio ter com eles. Assim, irmãos, em algumas experiências da minha vida, eu creio que na sua também, em alguns momentos, você se viu envolto a um grande problema. E você parece que está sozinho. Você olha as suas ondas, o vento, a sua nulidade humana, a sua falta de condições de resolver a situação, de lidar com o problema, se sente à deriva. E você pensa que está sozinho ou que vai perecer. Não. Deus está olhando a sua luta, a sua tempestade. E no momento oportuno, Ele vai agir. Porque essa tempestade, como eu disse no começo dessa breve reflexão, essa tempestade não é para te destruir. Essa tempestade não é para te subverter. Essa tempestade, ela é didática. Essa tempestade está ensinando para você e para mim que existe um Deus que supera as tempestades e socorre as pessoas que a Ele obedecem e que nele confiam. E veio Cristo resoluto, andando sobre as águas do mar revolto. E os discípulos de longe viram aquele vulto e eles então clamaram, gritaram, diz a Bíblia. É um fantasma. Claro que aqui é uma crendice. Henneker, um teólogo e também uma pessoa que escreveu uma enciclopédia, ele vai dizer que havia alguns conceitos místicos na mente dos judeus da época sobre fantasmas que traziam ameaças aos pescadores em meio às tempestades. Então eles estavam imbuídos de um pensamento místico, de uma cultura, de certa forma, pagã, que acabaram absorvendo no decorrer da vida deles, e por causa do seu misticismo, eles não conseguiram perceber que o andar daquele vulto, o andar daquela silhueta em meio ao mar, era o mesmo andar daquele do capítulo 4, em que eles já tiveram experiência de vê-lo enfrentando as águas revoltas. Mas naquele momento o desespero e os pensamentos místicos dominaram a mente deles de maneira que eles não conseguiram perceber que era o Cristo. Irmãos, semelhantemente nós, se nós não estivermos fiados na palavra de Deus, se nós não tivermos a palavra de Deus como única regra de fé e de conduta, se nós não conhecermos a Cristo conforme a Bíblia nos mostra que Ele é, nós também poderemos ser tomados por pensamentos místicos a respeito dele, de modo que a nossa mente vai ficar tão turvada que quando Ele estiver nós não vamos perceber. Às vezes, Cristo está falando com você de maneira tão poderosa, irmãos, através das pregações dos pastores, na igreja em que você frequenta. Deus tem falado com você tão poderosamente quando você abre a sua Bíblia na sua casa para fazer a sua leitura devocional, e talvez você não esteja entendendo que Ele está tão presente com você e no meio da sua luta, ouvindo em seu socorro, porque você está querendo ou você está confundindo Cristo com qualquer outra questão mística que possa dominar a sua mente e seu coração. Não, livra-se disso. É Cristo que te socorre. Não confunda Cristo com nenhum outro método oferecido pelo ser humano. Cristo é que vem ao encontro daqueles que nele creem. Ele veio por sobre as águas como da primeira vez. E agora, porque era noite, eles não conseguiam reconhecer e logo foram tomados por um misticismo exacerbado. Mas Cristo, Ele se aproximou dos seus discípulos, como Ele se aproxima de você hoje. E que hoje também Ele te livra de pensamentos místicos, de distorção da sua identidade e tudo mais, para que você veja que é o Cristo que está vindo em sua direção em meio à tempestade. É o Cristo que vem. Não confunda Ele com nada. E quando Ele chega próximo dos seus discípulos, Ele dirige palavras a Ele. E a primeira palavra é: sou
eu. A primeira palavra que Jesus dirige aos seus discípulos, quando dele se aproxima, foi a seguinte: sou eu. Observe, irmãos, o que eu posso aprender aqui com vocês hoje. Quando Cristo diz sou eu, nós podemos aplicar de que a Bíblia está nos ensinando de que a convicção da presença de Cristo é o começo da solução dos nossos problemas. A convicção da presença de Cristo é o começo do término da tempestade. Jesus, ele não chegou dizendo nada da tempestade, mas ele chegou dizendo aos seus discípulos que Cristo está dizendo para você hoje: sou eu que estou com você. Sou eu que estou vindo em sua direção. A minha presença é que está contigo. Nisso você deve se tranquilizar. Se tranquilize, porque é Cristo que está vindo em sua direção hoje. É Cristo que está presente com você. Ele já estava na montanha, vendo e orando para os seus discípulos. E agora se apresenta a eles em meio àquela tempestade. E ele diz: sou eu. Para que a presença do Cristo, a identificação do Cristo, pudesse tranquilizar o seu coração. Cristo está com você. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Cristo, ele está com você. E a segunda palavra que Cristo usa é: não temas. Então, quando Cristo está presente, irmãos, nós não devemos ser dominados pelo medo ou pelo temor. Ser tomado subitamente por uma preocupação, todo ser humano é. Ser subitamente tomado por um anseio, todo ser humano é. Mas o medo em nós não pode superar a presença do Cristo em nós. Então ele diz: sou eu, não tenha medo. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: sou eu que estou com vocês em meio a essa tempestade. Não tenham medo. Então Cristo sobe naquela embarcação. E só então a tempestade, ela se acalma. Quando Cristo sobe ali, a tempestade se acalma. Nenhuma luta é para sempre. Podemos ter várias lutas de diversas maneiras, mas nenhuma luta permanecerá para sempre. Cristo, ele vem aos nossos encontros, ao nosso encontro. E ele diz: sou eu, não tenha medo. E qual foi a reação dos discípulos? Eles ficaram surpreendidos. A tradução que eu tenho em minhas mãos diz que eles ficaram atônitos. Por que eles ficaram surpresos? Porque eles ficaram boquiabertos com a marcha do Cristo sobre a tempestade, fazendo-se presente na embarcação e o mar revolto, tornando-se agora calmo. O texto diz: porque eles não haviam ainda compreendido o milagre dos pães, ou da primeira multiplicação, porque o coração deles ainda estava endurecido. Então, o que nos faz, irmãos, duvidar do que Deus pode fazer em nossas vidas é a dureza do coração. O que nos faz não compreender os milagres que Jesus faz em nós é a dureza de nosso coração. Quantos milagres Jesus tem feito em sua vida? E muitas vezes nós não conseguimos perceber. Por que será? Mas o Cristo, ele não nos abandona. Ele vai se revelando a nós, de tempestade a tempestade, de luta a luta, também de bonança a bonança, de cuidado a cuidado. E nós vamos aprendendo a cada dia mais quem é o nosso Cristo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Deus é contigo, Deus é com a sua família, e a luta e a tempestade vai passar, porque o nosso Cristo,
que nos convidou para um descanso, do qual fomos surpreendidos por nossa limitação humana, pelas tempestades. Embora participamos de alguns milagres, como a multiplicação, nós não vamos perecer no meio das lutas, porque nós chegaremos intactos ao nosso destino, porque aquele que chamou é fiel para cumprir o seu propósito em nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Depois que nós terminarmos aqui a oração, você poderá, depois de um tempo, acessar este vídeo no canal do YouTube. Nosso irmão Anderson, ele sempre faz aqui uma edição, né? Cortando aí o período de espera que nós temos para o começo da live e também agora no finalzinho da live. E eu estou fazendo aqui experiências, né, com live. Hoje eu estou usando aqui o celular, não sei se ficou muito bom, mas a gente vai melhorando aí para a glória de Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, neste momento nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a sua palavra. O Senhor Deus, que resoluto desce o monte e vem em nossa direção, Senhor meu Deus, para nos livrar, Senhor, do perecimento em meio às lutas e à tempestade. Obrigado pela sua vigilância, Senhor meu Deus, e obrigado pelo seu cuidado para conosco. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a cada irmão que está ali na sua casa neste momento, acompanhando este culto. Senhor Deus, que eles possam perceber a sua presença em meio a essas lutas que eles estão passando. Senhor, e descansar em Ti. Que a sua paz seja sobre todos, em o nome de Jesus. Deus abençoe, fique em paz. Permitindo Deus, a nossa próxima live vai ser no domingo, às 19 horas, e contamos com a presença de todos. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.